Quando o exame vem com uma pergunta clara, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu já olhei o exame para ver se o exame era grosseiramente alterado ou se eu ia ter que passar um pente fino. A gente já viu que é um exame alterado. Pronto. Primeira coisa que eu vou tentar fazer é responder a pergunta do meu coleguinha. O colega mandou a pergunta: alteração no lobo inferior direito. Então, a gente identificou isso aqui. Agora vamos trabalhar melhor e tentar definir o que é isso aqui. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Toda vez que a gente encontra uma alteração, às vezes a gente empaca nela, né? Que tá alterado, tá alterado. Chamar o Miguel, 4 anos, pedir a ele para jogar o jogo dos 7 erros aqui. Assim, filho, onde que tá diferente? Ele vai botar o dedão aqui no lobo inferior direito. Mas o que aconteceu aqui? Primeira coisa que você tenta responder é: aumentou ou reduziu a densidade? Escreve lá. Aumentou a densidade. Beleza. Tem aspecto de nódulo? Tem aspecto de massa? Tem aspecto de consolidação lobar? Aspecto de vidro fosco? Não, tem aspecto de nada disso, né? Então, quando você olha, a impressão que você tem é o quê? Você tem uma faixa aqui. Eu vou colocar esse aqui do lado para facilitar o nosso entendimento. É o mesmo exame, ok? Então, janela de pulmão. Vou mandar um sagital aqui, tá? Então, a linha verde está me dizendo aonde eu estou aqui no plano sagital. Agora que eu estou olhando para cá, o que é isso aqui? Que estrutura é essa que eu vou marcar com a seta? Que é essa mesma aqui. Escreve ali para mim. Essa faixa branca é essa faixa branca aqui. Olha que essa faixa branca se junta com isso aqui e mantém contato com quem? Com o hemidiafragma direito, a cúpula diafragmática direita. Agora, eu quero que vocês me respondam que estrutura é essa aqui que a gente marcou. Magal já está dizendo ali que aumentou a densidade e está pensando num padrão intersticial. O que define o interstício? O interstício é todo aquele tecido conectivo que dá sustentação para o pulmão. Eu costumo dizer que o melhor exemplo que tem é você pegar um prédio em construção, né? Aí você olha, estão lá as vigas, estão lá as cintas, né? Então ele é todo trançado e todo vazado. Então é todo o tecido conjuntivo que encapa brônquio, que encapa bronquíolo e que encapa os lóbulos pulmonares, que são as unidades funcionais dos pulmões. Então, você tem os septos interlobulares, que dão estrutura para o andar, abre aspas aqui, né? Para o andar, que é o lóbulo pulmonar. Os septos intralobulares, que dão estrutura para os apartamentos, são as paredes dentro dos apartamentos, dentro do andar, que você não vê normalmente. E isso aparece aonde? Na periferia, que você vê isso muito bem aqui na periferia. E não é o que a gente está vendo, né? Geralmente ele tem um aspecto hexagonal, relativamente hexagonal. Não é o que a gente está vendo aqui, Magal. Aqui a gente está vendo uma faixa grosseira. E quando você olha, você vê que essa faixa grosseira ela tem até um trajeto crânio-caudal meio obliquado e toca aqui, ó, a cúpula diafragmática. A dica para você dar esse diagnóstico aqui é me dizer que linha é essa aqui. Eu vou parar aqui agora para ver as respostas. Beleza, ó. Carol já respondeu, aumentou a densidade, mulher de meia idade, show.
Parece uma fissura limitando a área lateral, fissura oblíqua, massa. Vocês chegaram onde eu queria. Encontramos a fissura. Quantas fissuras a gente tem do lado direito? Normalmente, né? A gente tem aqui algumas variações, né? Existem algumas variações, fissuras acessórias. São importantíssimas que a gente descreva, principalmente nos pacientes que estejam em planejamento cirúrgico. O objetivo do caso não é esse, a gente não tem aqui. Então estou perguntando num pulmão direito hipotético, mais comumente apresentado com duas fissuras. A fissura maior, ou fissura oblíqua, a fissura menor, ou fissura horizontal. Eventualmente você vai encontrar essas fissuras aonde? No raio-x de tórax. Você às vezes consegue ver a fissura horizontal no raio-x em PA e às vezes você consegue ver a fissura oblíqua no raio-x em perfil. Por que eu estou falando da fissura? Porque toda vez que eu vejo uma área de aumento de densidade que está perto da fissura, ela me dá a oportunidade de observar se essa fissura está o quê? Sendo empurrada ou tracionada. Olha como essa fissura faz aqui praticamente o S do melhor piloto da história da Fórmula 1. Ela faz um S. Se ela está fazendo um S e eu sei que ela tem que ser reta, quer dizer que esse pedaço foi o quê? Puxado. Faz sentido? Vou dar uma olhada para vocês responderem lá. Se não fizer sentido, me fala que a gente explica isso aqui até fazer sentido. Enquanto vocês respondem isso, eu vou colocar aqui um contraste. Beleza, a galera já respondeu ali. Parece haver tração. Se tracionou, desvio da fissura é o critério maior para você dar diagnóstico de quê? De quê? Se tem desvio da fissura, você é obrigado a pensar em quê? Desconsiderando aqui que tenha cirurgia pulmonar, que tenha outras causas de fibrose pulmonar. Estou falando de uma área de aumento da densidade que cursa com desvio da fissura. Quando eu penso, se o radioposto fala aumento da densidade pulmonar de aspecto geométrico que cursa com tração da fissura, você pensa em atelectasia. That's what I'm talking about. É isso aí. Aumento da densidade que traciona a fissura, você pensa em atelectasia. Por que você pensa em atelectasia? Você pensa em atelectasia porque perdeu volume. Se perdeu volume, eu puxei. Faz sentido? Alvéolo cheio, tá gordo. Alvéolo esvaziou, aumenta a densidade, perde volume. Quem perde volume traciona. Beleza. Pulo do gato aqui, hein? Área de pulmão atelectasiado. O realce é homogêneo. Tem alguns trabalhos que vão dizer que se você medir aqui mais que 80, mais do que 89, aí você vai encontrar um monte de trabalhos aqui dizendo que se for homogêneo e realçar mais do que 80, você vai chamar de atelectasia em detrimento de consolidação. Então você poderia usar o valor de unidades Hounsfield aqui para te ajudar. Nesse caso eu não vejo dificuldade nenhuma em chamar isso aqui de atelectasia, porque eu tenho perda de volume e eu tenho tração da fissura. Aí você poderia argumentar, tem brônquio aqui dentro. É broncograma aéreo? Olha que interessante, né? Isso é massa, por quê? Porque por muito tempo, né, a gente fica falando que o broncograma aéreo foi descrito para pneumonia, né?
E não é, tá? Não é patognomônico, principalmente depois que você começa a ver tomografia, você vê que às vezes o brônquio passa no interior de algumas lesões, inclusive lesões malignas. Então, ó, o brônquio tá aqui, isso aqui define um broncograma aéreo, ó. Esse aqui tá passando do lado, tá? Mas, ó, esse aqui tá dentro. Esse aqui, ó, tá dentro. Então, o broncograma aéreo está aqui no meio da atelectasia. Então, broncograma aéreo não é sinônimo de pneumonia. Então, a gente aprendeu atelectasia, já aprendeu que o broncograma aéreo não é sinônimo de pneumonia. E agora você pode responder a pergunta no item número 1 do seu relatório para o colega médico assistente. Você pode responder lá dizendo que não tem um tumor aqui, que tem o quê? Uma atelectasia subsegmentar em faixa na região posterior do lobo inferior direito. Né? Não entro em detalhe de dizer que tracionou a fissura, bababá, bababá. Você poderia construir a narrativa dizendo que é uma área de aumento de densidade com o aspecto de morfologia geométrico. A gente usa esse termo geométrico porque o negócio parece uma fita, né? Ele é bem definido. Então você está querendo dizer que tem uma forma. Localizado nos segmentos basais do lobo inferior direito, com o epicentro no segmento basal lateral, que traciona a fissura oblíqua póstero inferiormente e apresenta realce homogêneo ao contraste. Ponto. A principal consideração diagnóstica aqui é a atelectasia. Você poderia mandar isso. Falou em atelectasia, o que a gente aprendeu? Falou em atelectasia, olha o brônquio, tá? Para ver se não tem nada dentro do brônquio para justificar isso. Tem tumor no brônquio? Não tem tumor no brônquio. Beleza, não tem tumor no brônquio. Então não é uma atelectasia pós-obstrutiva por causa de um tumor. Massa.